boa noite! Bem-vinda a mais um episódio do nosso Pode Falar Delas. Eu sou Luciana Rodrigues e eu sou a Andréa Tadei e estamos aqui no nosso segundo episódio da terceira temporada, temporada, né? Falamos na primeira que muita gente disse que não chegaríamos até aqui e cá estamos! E cada dia com um convidado mais que especial, diz aí. Nossa, hoje estamos internacionais. Ai, gente, somos demais. Veio diretamente da Itália para gravar com a gente, Lu, não é uma honra? Delícia, com certeza, mais que honra, é um prazer. Luciana Fioravante, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo, né? Adoro essa companhia aqui. Obrigada pelo convite. Já somos íntimas, tá? Por favor, eu até prefiro. Lu e Lu. A Lu tá com a gente hoje e vai contar para nós um pouco. Ela mora na Itália, né, Lu? Sim. Vai contar pra gente um pouco sobre o trabalho dela, que é todo envolvido com a parte de cidadania italiana e como que se envolveu nisso tudo, né, Lu? Primeiro, boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada. Como que você começou com essa ideia de se mudar para a Itália e de repente tudo... Quem é a Lu? Quem é a Lu? Te dei, te encontramos. Onde habita além da Itália? Na verdade, já foi uma loucura, porque eu já sabia que eu tinha o direito à cidadania e aí eu sempre quis resgatar, né? E sempre quis morar fora e tudo. E aí, através de alguns familiares, a gente conseguiu, né, os documentos que faziam parte da nossa ascendência. E eu fui para a Itália sozinha, para reconhecer o meu processo. A princípio, para reconhecer e para conhecer ou não? Eu já conhecia a Itália, porque eu já tinha ido algumas vezes, mas dessa vez, né, a partir dessa decisão, eu já queria ficar definitivamente lá. Na verdade, não na Itália, mas assim, é que quando eu cheguei na Itália, depois eu não quis mais ir embora, né, porque houve uma identificação imediata, assim. E daí eu acabei ficando, eu reconheci o meu processo sozinha. Esse processo em si é um pouco delicado, é muito profundo, a pública administração nem sempre é muito disponível e tudo. E aí, proveniente das dificuldades que eu tive, eu entendi que esse mercado tinha necessidade de profissionais sérios também, entendeu? Para representar, apoio, né? Exatamente. Lu, mas antes de você contar um pouquinho mais especificamente sobre o seu trabalho, conta pra gente da onde que despertou, porque assim, você tem ancestrais, você é descendente, né? Vamos explicar o contexto todo para as pessoas entenderem, porque tem muita gente que vai se identificar. Sim. Pessoas que muitas vezes falam assim, nossa, eu tenho vontade de conhecer, de ir, e nem imagina que de repente tem a possibilidade, que tem essas ferramentas, que tem esse método, né? Então, conta pra gente como que foi. Você tem familiares italianos? Como que é? Assim, a minha família é fundamentalmente italiana, a família da parte do meu pai. Então, a gente sempre teve convívio, assim, até mesmo pela questão do temperamento do italiano, né, e tal. Por isso que imediatamente eu me identifiquei na Itália, porque realmente é muito similar. Então, a gente sempre ouviu essas histórias e tudo mais. A família Fioravante, na cidade de Itu, é muito reconhecida. Então, tipo, quando completava 100 anos, por exemplo, da imigração dos Fioravantes, eles faziam festas e tudo mais. Então, a gente sempre teve esse contato com a cultura. Eu sou filha caçula do meu pai, então, tipo, dos primos, né, assim, que da minha geração, eu sou a mais nova. Então, teoricamente, eu não tive muito contato, assim, com a ascendência em si. Eu fui descobrir isso mais pra frente, assim, as questões históricas mesmo, fundamentais da família, eu fui descobrir mais pra frente quando eu demonstrei interesse em ir pra Itália. Mas com relação à cultura, esse contato, esse vínculo afetivo, né, assim, que há até hoje, mesmo passando de todas as gerações, né, assim, isso a gente sempre teve, cresci com isso. Legal. Inclusive, era legal porque muitas coisas que eu achava que eram brasileiras não eram. Então, quando eu fui para a Itália, as primeiras vezes, que eu entendi que determinadas coisas que a gente achava, para mim, era coisas parte da minha cultura daqui, não eram coisas que provinham de lá. Então, isso é legal, entendeu? Porque gera essa identificação imediata mesmo, é fantástico. E quanto tempo faz que você foi e que você está vivenciando tudo isso? Agora fazem 7 anos que eu fui para lá. Nossa, já? Já, né? 7 anos. Que eu tenho essa atividade 6. Então você primeiro foi para lá, você mesmo, que você disse, né, fez todo o seu processo,
E aí você estudou para fazer isso ou não? Você foi na experiência? Existe uma formação específica? Como que é? Assim, inicialmente, porque para que eu possa entrar nesse mérito, eu tenho que explicar algumas coisas antes. Então, assim, a Itália, existem inúmeras modalidades de você fazer o reconhecimento da cidadania. O que acontece é que muitas vezes o público administrador, ele não tem esse interesse de colaborar. Então, quando eu cheguei na Itália, eu tive o azar, entre aspas, de me confrontar com o público administrador que não era, assim, muito amigável. Então, para que eu realizasse o meu processo, eu precisei estudar a normativa. Então, eu cheguei na Itália e não sabia falar nenhuma palavra, eu falava, tipo, 2 palavrões e era tudo. E aí depois eu fui aprender. Então, teoricamente, eu tive que aprender a falar o idioma para que eu pudesse falar com o público oficial e muitas vezes até me impor para que ele resolvesse o processo dentro daquilo que prevê a legislação em matéria. E aí, depois disso, algumas pessoas vinham assim, tipo em grupo do Facebook, ou pessoas que conheciam a mim e que estavam em dificuldade no território, e eu comecei a ajudar. Então, teoricamente, o meu trabalho nasceu dessa intenção de contribuir com as pessoas com aquilo que eu tinha de conhecimento já. Obviamente, ao longo, né, assim, quando eu entendi que isso poderia ser, de repente, um negócio, quando eu entendi que era uma coisa que eu me identificava profundamente, naturalmente eu fui estudar. Então, não existe uma questão, sei lá, um curso superior específico nessa matéria, mas eu tenho as mesmas formações que os oficiais públicos têm. Então, eu sei do procedimento e das normativas e da legislação justamente porque eu estudo na mesma academia que eles também. Isso é o que faz a diferença. Exato. E que leva a segurança para as pessoas, porque a gente escuta muitas histórias de pessoas que pagam e são aí, levam golpes, Exatamente, né? É verdade. golpe, Sim. Então tá aí a diferença de você simplesmente procurar qualquer pessoa ou procurar uma pessoa que realmente entenda, que fale a língua, que é estudada, né? Porque realmente tem estudo para isso. Porque também existe uma questão que eu acho que é muito importante, é que quando você fala de mediar um procedimento, né, não é que o mediador ele vai estar só tutelando os interesses da pessoa que contratou ele, né? Então, o mediador ele tem que estar no meio, eu costumo dizer que sempre entre a lei e o direito, entendeu? Então, assim, o público administrador também tem que ser tutelado, então por isso que a gente precisa ter esse conhecimento profundo da normativa para que a gente não cometa nenhum erro, por exemplo, e prejudique o público administrador. Então, a mediação é sempre assim. Por isso que, às vezes, as pessoas, tipo assim, eu sempre costumo dizer para os meus clientes assim, que não é a Itália que se submete a realizar um procedimento administrativo para nós, mas a gente é que se submete às condições desse procedimento administrativo, né, na modalidade administrativa. Então, assim, a gente tem que contar que os departamentos públicos, eles não têm à disposição, né, assim, muitos profissionais para realizar uma demanda grande, porque, além disso, eles fazem também outras coisas nesse mesmo departamento, ou seja, não tem como disponibilizar só para isso. Então, o meu objetivo era aprender como eles trabalham para que eu pudesse ajudá-los. Então, tipo, sei lá, alguns comunes que a gente colabora, 90% do procedimento sou eu mesma que faço, porque eu sei. Então, eu levo tudo pronto para ele, entendeu? Então, isso é o bom. E ao longo da minha experiência de realizar esse trabalho, eu entendi uma maneira mais diplomática de tratar, para que o público oficial também se sentisse seguro com a minha intermediação, entendeu? Sim. São técnicas, né? Diferenciadas, exatamente. que faz diferença daí depois na hora da solução, do problema, resolução, né? Até porque as pessoas, tipo assim, existem inúmeros estigmas com relação a essa questão. Então, muitas vezes a pessoa se transfere, daí ela tem receio de falar, tipo, de contestar, muitas vezes, um comportamento arbitrário do público administrador e tudo mais. Mas, assim, se você tem conhecimento da lei, se você sabe como ela deve ser aplicada, né? Eu acho que a gente não tem o que temer. Então, assim, é óbvio que a gente tem direito, né? E eles também têm que cumprir. Porém, essa tratativa tem que ser mais delicada, porque as pessoas falam, mas daí eu vou lá contestar, o público oficial vai ficar implicado comigo. Mas, tipo, não existe isso, é um público oficial a serviço, né? Então, não tem essa condição, entendeu? De implicar. Tem um jeito, né? Exatamente. Tem uma forma de fazer. E tudo isso, acho que parte mesmo dessa questão, assim, diplomática, de tratar, entende?
Então eu gosto de trabalhar desse jeito, por isso que flui bem, flui legal. E depois, às vezes, acontece, por exemplo, de eu intervir em algum procedimento que está, sei lá, empacado, assim, ou que o público oficial está dando uma enrolada, e no final das contas eu intervenho, às vezes, até com um pouco de rigidez, e a gente acaba, sabe, colega, Sim. entendeu? Porque a pessoa entende que, de uma maneira ou de outra, o meu trabalho também protege ela. Né? Sim, com certeza. E aí chegamos no ponto que você vai abrir uma unidade do seu escritório aqui em Piedade. A gente vai ser vizinho. Pra ver como hoje em dia tudo tá tão longe e tão perto ao mesmo tempo, né? Exatamente. Porque embora você vá abrir seu escritório aqui, você vai continuar gerindo de lá. Sim. Olha só, gente, esse mundo de tecnologia, essas facilidades, É não sei onde vão parar. Não, e vai ser muito bom porque as pessoas que sonham em ter a cidadania, mas que acham isso um sonho muito distante, não, tá mais perto do que imagina agora, Sim, não é? E claro que tendo uma sede no Brasil também aproxima isso, né, Com das certeza, pessoas. com Né? certeza. E quem que se classifica, Lu? Assim, eu sou neta de italiano, eu sou bisneta de italiano. Tataraneta. Tataraneta. Como que funciona Olha, isso? a Itália não tem limite de geração. A diferença de outros países da Europa, a Itália não tem limite de geração. Assim, isso não significa que todo mundo pode fazer. Por exemplo, existem alguns fatores históricos que podem trazer algum impeditivo. Então, do ponto de vista da restrição da linha, né, de ascendência, isso não existe. Óbvio que depois a gente vai entender, a gente vai estudar, vai investigar essa documentação para ver se realmente se enquadra dentro de todos os parâmetros assim, né, que a gente usa para avaliar. Então, praticamente, no estado de São Paulo, por exemplo, a gente quase, sei lá, só inscritos no AIRE são 175 mil italianos no estado de São Paulo. Então, pensando que dessas pessoas tem outras gerações, então aqui é muita gente, é muito difícil alguém que não tenha ascendência. Ô Lu, e quando você chegou lá na Itália, você sentiu muita diferença cultural, assim, do dia a dia, da nossa realidade aqui para lá? Ah, muita diferença. Para começar, que isso é uma coisa muito curiosa, eles trabalham, tipo assim, os estabelecimentos comerciais eles abrem das 9 da manhã às 13 horas, fecha, reabre às 16 e fecha às 8. Então, eles têm um horário de almoço de, sei lá, 3 horas praticamente, às vezes até mais, dependendo do lugar. Então isso para mim era uma coisa chocante, porque na hora do almoço praticamente as coisas estão fechadas. O restaurante fecha na hora do almoço. Parece óbvio, mas a gente Entendeu? Mas isso é uma coisa engraçada. Parece engraçado, mas assim, é muito relevante quando você vai viver num lugar. Porque você pensa que às vezes você fala, depois do almoço eu vou no supermercado. E você chega lá 1h da tarde e tá fechado, entendeu? Então isso é uma coisa que parece boba, mas é super relevante. E as isso me pessoas chocou um pouco. vivem durante esse período ou não? É descanso? Não, ou não? Descanso. Descanso. Você não vê ninguém na rua. Olha só, isso é uma coisa que podia pegar. Né? A gente precisa de um descanso. Descanso mesmo. E aí volta, vai até que horas? Até as 8? Às vezes volta às 16 horas, às vezes às 17 e vai até às 8 horas da noite. Então, assim, acaba aqui sendo um pouco mais movimentado aí também no período noturno, isso, né? no período noturno, Daí sim, daí as pessoas, né, elas voltam a viver, mas no entanto, na hora do almoço, ninguém se fala. Olha só. Nossa, e você foi bem recebida no país, Lu? Eu fui, assim, a Itália, como que eu posso explicar, para não parecer rude também, né? O sul é muito diferente do comportamento do norte. Então, eu morei, sei lá, em 6 lugares diferentes ao longo desses 7 anos que eu tô lá. Então, eu morei na Ligúria, morei na Lombardia, morei no Abruzzo, morei no Vêneto e agora eu moro na Sicília. Então, é muito diferente de Roma para cima e de Roma para baixo. Eu, particularmente, me identifico muito mais com o sul do que com o norte. Verdade. Olha só, qual a Você maior diferença? Você chegou no norte ou no sul? Eu cheguei no norte. Você chegou no norte. Daí eu fiquei um pouco, depois eu desci para o Abruzzo, daí eu fiquei no Abruzzo um bom tempo. Fui para a Lombardia, desci de novo para o Abruzzo, porque eu não existi, na verdade é uma das minhas regiões favoritas. Essa é da minha família. Da minha também, porque você é da província, acho que de... Podgoricense. Eu não lembro qual que é a província, acho que é L'Aquila. L'Aquila, e eu sou de Teramo.
E é do ladinho. É do ladinho, É, do ladinho. do ladinho. A gente é da mesma região. Né? Que chique das pessoas falando assim. Se eu tiver um descendente, vai ser ali também. Pega todo mundo no mesmo barco. Então, eu sou de lá. Então, assim, eu tive uma identificação maior. Sei lá, no sul as pessoas são mais acolhedoras, elas são mais generosas e tal. E no norte é meio que cada um por si, assim. Então, eu acho que no sul existe mais compatibilidade com aquilo que a gente é, nós, né, brasileiros. E agora, no sul, lá na Sicília, né, no extremo sul da Itália, nossa, a coisa é surreal, entendeu? Ai, eu morro de vontade. Nunca fui pra É Sicília. surreal, é lindo. Além de ser maravilhoso, as pessoas são muito generosas, elas são muito disponíveis, elas querem ajudar. Sabe assim, é uma coisa fantástica, fantástica. Ao longo de 6 anos, agora a gente, né, desenvolve um projeto ali na Sicília e eu nunca tinha visto isso na Itália inteira. Assim, a disponibilidade das pessoas mesmo, o interesse de receber a gente. Isso sim. Que bacana. Legal, né? Outra cultura, é totalmente diferente, mas ao mesmo tempo tão semelhante, falando de pessoas, Sim, né? de ser acolhedor, Sim, né? esse é o grande ponto, né? Assim, porque é óbvio, o país é um país super turístico, né? Assim, então, nos lugares mais turísticos, né? O comportamento é um pouco diferente, mas, no entanto, a cultura é, sei lá, é mais ou menos como se fosse, tipo assim, aqui o sul e o nordeste, entende? Então, existe essa diferença de Sim, cultura, sim. né? E existe também um pouco dessa rejeição de um para o outro, entende? Então, é a mesma coisa lá na Itália, né? Em todo lugar acontece, né? Sim. Muda o lugar do mapa, mas os programas Ah, são os não, mesmos. as questões sociais são sempre as mesmas, Sim. quase tudo. São pessoas que geram. Exatamente, é uma coisa definida pelas pessoas, de fato. Que bacana. Lu, a partir do momento que a pessoa sabe que tem algum parente, qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer? Além, claro, de entrar em contato com vocês, né? Então, assim, eu sempre costumo dizer que o resgate, a origem, ele começa do fim para o começo. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho descendência, mas eu não sei onde nasceram ou e tal. Então, a gente vai começar a construir dos documentos das pessoas mais novas até a gente conseguir acessar as informações do Dante Causa, de fato, que é o último italiano nascido na Itália, né? Então, eu costumo dizer que essas informações, esse resgate dessas informações, eles nascem mesmo nos almoços de família, que é proveniente dessas informações que a gente vai trocando, desde quando a gente é criança, que os nossos mais antigos contam e tal. Muitas e muitas vezes, dessas informações que parecem, entende, assim, bobagem, mas na verdade não é. Muitas das vezes é isso que traz pra gente, assim, as maiores possibilidades, por exemplo, da gente encontrar o documento italiano, que é o documento fundamental e é muitas vezes o mais difícil de achar, assim, né? Agora, falando na parte de gastronomia, Lu, o que você mais gosta de comer lá? Eu gosto de tudo, mas então, assim, das 2 regiões que eu mais gosto, que uma é o Abruzzo e uma é a Sicília, né? Então, do Abruzzo, meu prato típico é como se fosse um espetinho de carne, assim, de ovelha, que chama arrosticini, que esse é meu prato preferido abruzzese. E na Sicília, eu gosto de é como se fosse um bolinho de arroz, assim, só que dentro tem ragu, ou pistache, ou... É muito bom, se chama arantini. Essas são as minhas comidas favoritas, né? Arantini é o que o pessoal fala que a gente, aqui no Brasil, a gente, né, acaba usando como risoto do dia seguinte, não é? Isso, é isso mesmo. Deve ser maravilhoso. Eu amo, é uma das minhas comidas favoritas. Isso e esse espetinho de... Já achei que você ia de falar carne um de ovelha. macarrão. Eu gosto de macarrão também, mas não é meu favorito. Meu favorito é o arantini. Eu acho que Olha só. é o que eu mais... A coisa assim, se eu falar em vontade, é isso. Olha, você já um pouco encheu d'água, só Quando vocês forem lá, daí eu levo vocês para comerem um bom arantini. Ai, que delícia. Então, marquei da Cecília. Eu marquei da Cecília. Mais perto que a gente chegou, tem um restaurante aqui na nossa cidade, uma pizzaria. E aí cada sala da pizzaria é uma parte da Itália. Então eu falo assim, hoje vamos sentar na Sicília. Hoje vamos pra Toscana. Legal, É
bem rústico, uma delícia. E muito bom, né? As Muito pizzas gostosa nossas a pizza boas. gelada, muito boa. E por falar em pizza, eu sempre achei que era lorota, né? O negócio de ser uma pizza para cada um. Uhum. Até quando eu fui lá e aí o meu primo até falou, o que você vai querer comer e tal. Eu falei, o que você pedir pra mim, pra você, pode pedir pra mim, né? Aí de sabor, aí veio, amo presunto de Parma, amo. Aí a minha era de presunto de Parma. E aí veio a pizza inteira. Eu falei, meu Deus, mas acho que eu comi demais. Daí ele, não, o que você não aguentar comer, pode deixar que eu como. De fato. Eu comi metade da pizza e a outra metade ele comeu. A mulher dele comeu metade, a outra metade dele comeu, além da dele. Então, é que daí também pode tem ganhar. bastante massas, uma Porque leveza, a massa é né? mais fininha, né? Tudo tem uma diferença, né? Bom demais. Antigamente, no início, eu sentia essa dificuldade também de comer uma pizza inteira, agora não mais. Então, Eu me acostumei, né? imagina, outra dia que eu adaptei rapidamente. Privilégios de estar no meio, onde isso é cultura, tradição e tá tudo bem pra todo mundo, né? Todo mundo se sentindo à vontade. Sim. Lu, uma coisa que eu só tive a oportunidade de ir uma vez até pra Itália, né? E eu fui justamente para conhecer a minha família lá, que a gente só se falava pelo telefone, cartas e tal, mas pessoalmente a gente nunca se conheceu. E aí quando eu fui, eu lembro que eu já cheguei sendo recebida com um jantar assim, que, meu Deus, aí eu lembro que minha avó falava assim pra mim, pelo amor de Deus, você coma tudo, pra não passar vergonha, que eu avisei que você come de tudo, então não podia deixar, né? E aí eu, pau na máquina, comia tudo mesmo. E aí no outro dia, eu vou te levar ali na fulana, que é amiga da sua avó, ai, toma de comer. Aí hoje à noite a gente vai na casa da tia tal, toma de comer. E aí, um dia de manhã, eu lembro que eu não... Falei assim, não, vou só tomar um café e tal. Por quê, minha tia? Mas você tá tão magrinha, você tá doente, você precisa comer, você vai passar o dia na rua andando, coma mais um pouco. Tome de comer. Então, assim, e isso é uma coisa da minha família também, que a gente... linguagem de amor é comida. comida. E é isso mesmo, assim, você que já conhece a Itália toda, é na Itália toda, é isso? Olha, assim, é aquilo que eu falei um pouco dessa diferença da cultura do norte e do sul. Isso é muito característico do sul da Itália. Então, para eles, tudo é comida. Se você... Assim, é como a gente, entendeu? Tipo, sei lá. Exatamente. Então, assim, o italiano, ele fala, ele almoça já falando na janta, e assim sucessivamente. Então, isso eu acho muito legal. Se você quer receber bem uma pessoa, você cozinha para ela. Independente do que, entendeu? E realmente essa questão, às vezes, de não comer tudo, é tipo fazer desfeita mesmo, entendeu? Tem uma moça que faz stand-up, que ela é siciliana, ela chama Teresa Marino. E tem uma fala dela, numa das apresentações, que ela fala isso. Ela mora em Milão, mas ela é siciliana. E ela fala isso, que ela acha engraçado que em Milão, eles costumam marcar um jantar, tipo, com 15 dias de antecedência, né? E aí você chega na casa, ela até observa, fala, você chega na casa, mas daí, tipo, não tem o cheiro de comida, assim, fazendo, né, tal. Aí chega na casa, aí conversa um pouquinho e fala, então vamos pedir uma pizza? Daí ela fala, não entendo por quê que eles têm que marcar 15 dias antes para chegar e pedir uma pizza. A diferença, né, da Sicília, por exemplo, inclusive ela cita também, que às vezes chega alguém lá na hora do almoço, né, fala, desculpa, eu não queria incomodar. Não precisa se incomodar. Daí a mãe já coloca mais um pacote de macarrão, mais uma, entendeu? Então é muito diferente essa questão do sul e do norte. Isso é uma característica muito do sul mesmo, entendeu? Entendi. Nossa, eu amo comer, né? Amo comer. Então, foi assim, quando eu fui, eu fiz um passeio tipo um mochilão, né? Então, eu comecei pela Itália para conhecer a família e daí de lá eu segui para outros lugares. E aí eu lembro que até na época, um dos tios, que é tios da minha mãe, né? Falou assim, é muito perigoso você sozinha, por aí, tal, a gente comprou esse telefone aqui, você leva ele que daí a gente consegue falar com você. Falei, tá, então tá bom. E aí quando eu pisei na França, a primeira coisa que eles falaram, tá tudo bem? Como que tá aí? Eu falei, já tô com saudade, porque cheguei lá, já a galera já mais fria,
não é tão assim Ninguém serviu acolhedor, nada pra ninguém Ele convidou isso pra jantar na casa dele. convidou pra jantar. Eu falei, poxa vida, diferente, tão perto e tão diferente ao mesmo Diferente, tempo. mas é isso que eu tenho uma grande admiração, na verdade, pelas pessoas do sul da Itália em geral, porque eles realmente são assim, e isso para mim demonstra não só uma questão cultural, mas um sinônimo de muita generosidade, entendeu? Então eu acho isso muito nobre. Por mais que eles não tenham tanto, porque naturalmente o sul da Itália ele é um pouco mais desprivilegiado do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista econômico e tudo mais, mas no entanto eles vivem com tanta abundância que, entende, eles são felizes assim, isso é admirável na minha opinião. E aí até teve uma situação que quando minha avó ligou avisando, né, que eu ia pra lá e tudo mais, daí espalhou notícia, né, que a neta da Dinara vai vir pra cá. E aí ligaram pra minha nona e falavam assim, o que ela gosta de comer? Ela falou assim, come de tudo, ela não tem frescura, mas ela ama presunto de Parma e torrone. Ah, pronto. Todo lugar tinha presunto de Parma e torrone. Só que chegou um tempo que eu não aguento mais comer presunto de Parma e torrone. Porque eu tinha que comer de manhã, tarde à noite. Porque Eu tinha que falar, vó, liga pro pessoal e fala que a senhora errou. Não é. Nossa, todo mundo falava assim, a Dinara falou que você gosta de comer, então come. E a minha agenda era de manhã na casa de uma, à tarde na outra, à noite na outra. De manhã, certinho que eu tinha que visitar todas as amigas da minha nona, os tios, os primos. Eu falei, gente do céu, tá complicado aqui. E aí, aí minha nona ligou e falou, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Daí ela falou assim, estão dando comida pra você? Eu falei, nona, eles me servem presunto de Parma e torrone em todos os lugares. Aí eles me perguntaram, aí eu falei, eu falei isso mesmo. Eu falei, então tá bom. Então, mas esse carinho, né, essa preocupação. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. E engraçado que a minha nona sempre fez questão de falar com a gente em italiano dentro da casa. Que ela falava assim, vocês têm que saber a língua da mãe, vocês têm que saber. E aí, que eu não falo, mas eu entendo. Então, eu chegava lá, cheguei sem falar, né? Falei, olha, eu não consigo entender nada, eu não consigo falar nada, mas eu consigo entender. Principalmente se vocês falarem devagar, eu vou conseguir entender. Ah, então tá bom. Mas passou 2 dias, assim, a gente já tava, acho que era a nossa memória, né? Revisitando, sei lá o quê. E aí eu já conseguia me comunicar com o básico, eu já me virava super bem, já. Bacana. E aí eu lembrava, ficava muito marcante na minha memória, minha nona falando, sabe? Preparando almoço, fazendo as coisas pra nós. E aí eu vivendo aquilo de onde ela nasceu, né? Eu falei, poxa, isso aqui é impagável. Impagável. Lu, adorei, quero ir, quero entender se tenho condições, se tenho direito à cidadania, como que é o processo, quanto tempo leva, quanto tempo tem que se preparar, como que funciona? Tá, assim, nós temos diversas modalidades para fazer a solicitação desse reconhecimento. Então, assim, a primeira coisa que é importante a gente lembrar é que isso não é uma aquisição de uma cidadania, na verdade é um direito constitucional que retroage ao nosso nascimento. Então, todas nós aqui somos cidadãs italianas, só que a gente precisa desse procedimento para reconhecer esse direito e que a gente possa ter o nosso ato de nascimento transcrito também nos livros da Itália. Então, é como se nós fôssemos italianos nascidos no exterior. Então, partindo dessa premissa, né, existem várias modalidades de você solicitar. Supostamente, o consulado, né, as circunscrições italianas consulares aqui no Brasil deveriam, né, resolver esse processo de maneira mais séria. Mas é óbvio que existe uma demanda gigantesca, então eles não conseguem. Então, como a fila de espera, por exemplo, no Consulado de São Paulo são 10 anos, né, muitas vezes as pessoas optam ou por ir para a Itália, que tem uma resolução mais célere, né, a pessoa reside ali por um período e resolve o processo, ou então contesta o judiciário, né, contesta o consulado, aliás, pela mora na resolução do procedimento na circunscrição consular através do judiciário. Essas são as 2 modalidades principais. Existe uma outra questão, que é um outro fator histórico, que é quando na linha de descendência tem uma mulher que tem um filho nascido antes de 1948.
Então, como a Constituição italiana foi instituída só em 1948, antes disso a mulher não tinha direitos civis. Então, ela não transmitia automaticamente a cidadania para os seus filhos. Então, quando existe algo assim, né, um caso assim, a gente pode contestar ao judiciário também, porque é óbvio que o Estado entende que é inconstitucional excluir esses filhos, né, dessas mulheres, desse direito ao reconhecimento da cidadania. Então, é possível hoje contestar o judiciário também nessa modalidade. Então, Mas isso que vai longe, né, que você falou. isso, né? exatamente. Então, assim, o procedimento em si, ele é simples, né? Mas ele é muito profundo, né? Então, por isso que precisa realmente de um profissional que se dedique, que faça as averiguações da documentação com bastante esmero, que informe, que oriente sobre a modalidade ideal, né, para a pessoa e tudo mais, dentro daquilo que a história dela se enquadra, né? Mais ou menos assim. É aquela questão que, bom, eu não sei se é verdade, mas muita gente fala assim, eu vou fazer diretamente pela Itália, eu não preciso morar lá, eu só vou, alugo uma casa, volto pro Brasil, e aí eu fico meio esperta para ver se a pessoa vai fazer uma visita, alguma coisa assim. Não, assim, na verdade, o que acontece? A Itália é circunscricional. Então, sendo circunscricional, eu só posso designar um procedimento administrativo para aquela pública administração se eu faço parte daquele município, se eu sou munícipe ali. Então, esse procedimento administrativo é o que as pessoas mais procuram, na verdade, mas assim, a pessoa precisa permanecer, porque se a condição principal é a residência, não é possível que ela não compareça, entendeu? E não resolva o procedimento administrativo sem a presença. Então, desculpa, isso é uma questão muito importante, porque o que ocorre é que alguns profissionais, por exemplo, instruem a pessoa a fazer desse modo, mas não é correto, é super contestável, inclusive é um risco, porque quando eu declaro a residência, eu declaro porque eu estou em território, mas se eu declaro e não estou, eu estou declarando em falso, então isso até corre o risco, por exemplo, de uma contestação penal. Então, para essa modalidade, assim, o ideal é que a pessoa fique do início ao fim, entendeu? Por exemplo, o processo ele dura 90 dias, né? A lei prevê que esse procedimento administrativo ele tem que se resolver em 90 dias. Então, se a pessoa puder ficar do 1 aos 90, é o ideal. Agora, depois do primeiro período, né, assim, de residência, que esse procedimento de residência também é algo paralelo, digamos, ele dura 45 dias. Passando esses 45 dias, se a pessoa quiser viajar, se não é cárcere privado, não precisa necessariamente ficar dentro da casa do 1 ao 90, mas o ideal é que ela fique, de fato, dentro do território, entendeu? Para que ninguém possa contestar ou indagar que, de repente, ela declarou de maneira falsa a residência dela. Pode levar meses ou pode levar anos uma resolução, uma finalização do processo todo? Não, anos não. Não? Não, assim, na modalidade administrativa, quando a pessoa vai residir na Itália, não. A legislação prevê que são 3 90 meses. dias. Então, eu ia perguntar justamente isso, assim, em 3 meses tudo é resolvido, vamos dizer assim. Assim, Deia, depende um pouco do público administrador. Então, assim, eu acho que vale dizer também, porque assim, a gente não pode romantizar muito essa questão processual. Então, a realidade que é dolorosa muitas vezes, mas é um fato, é que a Itália é muito arbitrária. Então, a pública administração é muito arbitrária. Então, muitas vezes ela faz mesmo para prejudicar. Eu conheço pessoas que já demoraram 2 anos para a resolução de um processo que a legislação prevê em 90, entendeu? Então, assim, é importante que você vá depositar o seu processo, que você faça a sua residência num comune que você sabe que vai te tratar de maneira idônea, que vai também entender as suas necessidades para resolução célere, né, e que vai cumprir aquilo que a legislação prevê. Isso é muito importante. Aí cai o que a gente falou no começo da nossa conversa, de procurar pessoas sérias como a Lu, que sabem o que fazer, né? sabe o que fazer, que tem relacionamento lá, porque é muito importante a questão do relacionamento, né? Tudo, sim. Se aqui, né, é a mesma situação, se aqui a gente fala assim, pô, fulano é meu amigo, eu vou acelerar o negocinho dele ali,
porque tá sempre aqui comigo, o cara é gente boa e tal. O que a gente faz aqui não é diferente lá. Acontece lá Não, também. É a questão de autoridade, né? Que a gente fala, Isso. autoridade que a gente cria em relação ao processo que administra, que ela falou. Vai estar sempre representando, uma Sim. forma diplomática de falar, você vai criando Tem autoridade seriedade. junto a essas pessoas. E assim, não existe uma fórmula mágica, entendeu? Tipo assim, não existe um método que você... Porque algumas empresas, assim, não falando mal dos meus colegas, não é isso, mas tem pessoas que divulgam assim, nós temos um método exclusivo, mas não existe, porque você está tratando com uma pessoa, por exemplo, sei lá, de repente eu vou lá, você vai lá e eu deposito o seu processo numa pública administração. Nós temos uma relação excelente com o público oficial que está ali, mas de repente ele pode ter que se afastar por um problema de saúde, você entende? Então assim, não existe uma metodologia que a gente vai aplicar do 1 ao 5 e isso vai resolver, né? Então eu acho que essa construção, né, assim, essa diplomacia na resolução processual, ela provém de uma construção de confiança, entende? Então, que nem hoje, por exemplo, a gente atua, né, num comune pequenininho, que é um projeto que daí depois eu falo mais um pouquinho, mas assim, a pública administração, ela confia na minha expertise, entende o que eu quero dizer? Sim. Então, assim, não dá também pra gente impor, porque de uma maneira ou de outra a gente entende que o departamento público é superlotado, mas também não dá pra gente admitir determinadas arbitrariedades que vão trazer um dolo diretamente ao requerente, entendeu? Então é mais ou menos esse jogo de cintura, assim, né? Mas pode ocorrer realmente de processos demorarem muito mais, justamente por conta da falta até de humanidade do público administrador que está resolvendo um processo E específico. você tem sentido, Lu, que de um tempo para cá aumentou a busca por cidadania das italianas? Muito. Porque parece que antes a gente ouvia assim casos isolados, né? E aí hoje é mais comum de se ouvir as pessoas em busca, né? Muito. A gente tem uma demanda gigantesca. Eu, em 6 anos, eu reconheci aproximadamente 400 pessoas. Nossa! É bastante. Então tem uma procura gigantesca, né? Assim, procura muito grande. Da mesma maneira como o mercado também expande. Sim. Então tem inúmeros profissionais, entende? Sim. Você falou do projeto que você está tendo lá na cidadezinha. Conta pra gente. Então, assim, a Itália sofre de um déficit demográfico muito grande, né? Então tem alguns comunes que realmente têm uma população bem pouquinha, né? Que as pessoas não permaneceram ali. Então isso traz um monte de malefício, pensando assim, né? Do ponto de vista social, econômico e tudo mais. Então assim, eu pensei, né? Assim, desde o início, desde quando eu comecei a trabalhar com isso, e eu via que muitas públicas administrações rejeitavam esse tipo de procedimento, rejeitavam essas pessoas, eu comecei a pensar que talvez a gente pudesse designar essas pessoas para essas comunidades que são menorzinhas e que têm necessidade de uma rotatividade de pessoas maior. Então demorou alguns anos, né? E aí agora, recentemente a gente apresentou esse projeto lá na Sicília, por isso que agora eu me transferi definitivamente para lá. Então é um projeto que foi aprovado por essa pública administração específico, que traz também um benefício econômico e social. E além de tudo, proporciona à pessoa que vai lá um acolhimento muito mais humano, entende? Porque a comunidade colabora, né? Assim, as pessoas não vão ser de repente hostilizadas porque elas não são do local, muito pelo contrário. As pessoas querem saber da gente, elas querem saber se a gente está bem, elas querem ajudar, entendeu? E a pública administração entende que isso é um benefício para a comunidade. Então, naturalmente, ele vai colaborar, né? Porque existe essa diferença, por exemplo, o síndaco, que seria como se fosse a figura do prefeito do município, ele vê as coisas de uma maneira mais política. Então, óbvio que ele aprova porque ele entende que isso, econômico e socialmente, vai ser interessante. Mas o público administrador em específico, que são as pessoas que trabalham dentro dos comunes, elas podem ver isso como uma demanda de trabalho muito maior, entendeu? Então, muitas vezes pode acontecer que o prefeito aprova, mas o público administrador diretamente, quem realiza, não quer fazer. Então, o que deu certo, o que deu match, foi que todo mundo entendeu que isso seria um benefício. Então, assim, as coisas que a gente vivencia,
comportamento acolhedor das pessoas, né? E a disponibilidade do público administrador, sem sombra de dúvida, é algo que eu nunca tinha visto ao longo desses 7 anos. Ai, que legal. Então é fantástico, isso é muito bom. Era o meu sonho, porque a pessoa que vai, ela investe bastante, ela disponibiliza desse tempo, ela vai preparar os documentos, ou seja, não é fácil para a gente que vai do Brasil para lá. E aí, assim, o objetivo, óbvio, é que a pessoa fique, mas é natural que se ela não é bem tratada, ela não vai ficar, entendeu? Então, assim, eu sempre achei que essa seria a maneira ideal de realizar isso, para que a pessoa pudesse ter uma experiência melhor, que a resolução do processo fosse menos estressante, porque, no entanto, é sempre uma ansiedade, a pessoa depende disso e tudo, e que a comunidade em si também colaborasse para a experiência deles e a gente também para a comunidade, até do ponto de vista cultural, porque eles adoram falar com a gente, sabe assim? Então isso é muito bom, essa troca. E finalmente eu consegui realizar isso, entende? Então é fantástico. Demais. Legal. Lu, para encontrar você, como que faz? Olha, vocês podem entrar em contato comigo através do WhatsApp. A gente tem também uma página no Instagram, no Facebook. Qual que é o arroba do Instagram? @Fioravante-Cidadania. Tá. Vou deixar marcadinho aqui para vocês. A gente queria, na verdade, o seu endereço mesmo pra gente visitar. Aquela visita do pretinho que você prometeu. Eu vou mandar minha localização, Isso. legal. Vai, brincadeiras à parte, como que é? Fioravante-Cidadania. @Fioravante, como se fala, como se imagina Fioravante Cidadania. Isso, Fioravante com TI no final. Fioravante Cidadania. Vale muito a pena, se você tem a intenção, se você quer conhecer mais, acompanha a Lu, de repente chama para ter uma orientação, para entender como que funciona essa parte de consultoria, dos esclarecimentos, porque tem muita gente que tem oportunidade, às vezes não sabe, né? É verdade. Tem gente que possui condições de ter até uma condição melhor de vida, Claro, de ir sim, para um sim. momento melhor de vida e fica preso a tantas coisas Sim, aqui, é né? verdade. Nós temos, né, conhecidas que não foi para a Itália, mas que foram pessoas que nos acompanhavam, que foi para Portugal, né? Isso. Vivendo um novo momento, mudou e tá tudo bem, né? De repente aqui não tá sendo bacana, vai para um lugar que você tenha, que você esteja bem recebido e tudo mais. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né, Lu? Porque Sim, não é só questão de sonho, de viagem, às vezes é uma condição que a pessoa precisa ter melhor de Exatamente, vida. até porque, assim, eu sempre falo isso, assim, né, que eu não gosto muito de usar esse slogan de, a gente vai realizar o seu sonho, porque a realidade é que a gente sabe da dificuldade que é você se transferir para um lugar desconhecido. Então, é justamente por ter, Luciana, por ter vivenciado isso, é que eu acredito que eu consigo ter um atendimento considerando essa dificuldade. Esse é o grande diferença. É lógico, é óbvio que é a realização de um sonho, mas não é assim, tipo, acordei lá, ai, que maravilha. Não, você vai ter os seus momentos de ansiedade, os seus momentos de angústia, saudade de casa. E tudo isso também são coisas que no cotidiano dos nossos clientes a gente acaba participando, entendeu? Faz muita diferença. Então, mas eu acho que, assim, vale a pena, né? Porque é uma porta para o mundo, você vai ter inúmeras outras possibilidades. Só a possibilidade, por exemplo, de aprender um pouco mais sobre o italiano, que é uma delícia de falar, já é uma coisa maravilhosa, né? Assim. Eu fiquei com vontade. Fiquei com vontade de conhecer essa família também. Mas eu vou passar a lista, a gente varia. Vamos fazer uma lista diferente de Parma e Salto-Rolling. No domingo, minha tia mandou uma foto deles todos comendo o quê? Polenta na tábua. Ai, que delícia. Na mesa toda. Ela falou assim, Déia, vamos reproduzir no sítio a mesona também? Eu falei, vamos, tia. Polenta na tábua, se vocês tiverem vontade, não precisa ir lá na Itália. Vocês podem ir aqui no barracão, que é sensacional. Já comeu polenta no barracão? Ainda não, mas Vai eu lá. tenho um sonho. Vai. Você vai lá. Antes de ir embora, embora, esse sonho, que é uma delícia. Olha, é muito bom, galera. É isso mesmo. Lu, deixa um recado aí para as pessoas. Quem deseja saber, né, quem que é a Lu e como encontrar, como faz? Bom, vocês podem me seguir no Instagram, né, através da nossa página, como eu disse, @Fioravante-Cidadania. Podem ficar à vontade de tirar dúvida, de escrever pra gente no direct. Eu amo falar de cidadania. Para mim é um prazer esclarecer as dúvidas das pessoas e tal. Então eu vou adorar atender vocês.
E depois, em breve, vocês poderão visitar aqui a nossa sede física em Piedade. Isso aí. E consegue chamar você no WhatsApp através do Instagram? Consegue. Através do Instagram, não sei. Mas acredito que sim. No entanto, eu acho que eu posso deixar também meu número Pode. de telefone, né? Pode Posso sim, falar? pode. Ah, tá. É mais 39, que é o prefixo da Itália. 3. Ai, esqueci. Eu tava aqui, cara, ela lembrou do mais 39, eu não consigo lembrar dos meus 4 números. Por que eu tô fazendo isso? Desculpa, gente. É mais 39, 348, 734, 1363. Maravilha. A gente Não é, vai gente? deixar aqui. 764. Ah, então peraí, vamos de Rebobina. rebobina, vamos no número certo. Meu Deus, que cabeça. Vai. Mais 39, 348. 348, 764, 13. 1363. Ai, Eu vou, na verdade, corrigir essa questão, porque eu lembro em italiano, por isso que eu tive essa dificuldade. É mesmo? Ah, eu não falei italiano, né, gente? Por favor, finaliza esse episódio para nós em italiano. Tá bom, meu número de telefone é più 38, 3... Nossa, esqueci. Vocês vão É a pressão, né? 348. 348 764 1363. Pronto. Adoramos. E agora agradecemos, Lu. Obrigada. Essa Muito participação bom. foi uma honra te receber, muito gostoso. Teremos novos episódios todas as quinta-feiras, mas ela vai falar isso em italiano pra gente, que ela que vai Isso. fazer o nosso fechamento. Pode falar delas nas redes sociais, por gentileza. Uma boa noite pra gente. Boa Finaliza noite. aí. Toda quinta-feira nos nossos canais. Vai, Lu. Ogni giovedì nei nostri canali una puntata di... Arroba Ban. Come si chiama o podcast? Arroba pode falar delas. Chiocciola può parlare di loro. É só seguir. Fica lindo, né? Fica lindo. Adorei. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você que está assistindo a gente. Foi um prazer. Mais uma noite. E foi muito especial receber você. Obrigada, aqui, de de todo verdade. coração. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Muito obrigada. Obrigada. E Obrigada. vocês também, muito obrigada. Até um próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau.